mulheres, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um de Mulher para Mulher. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de José. Vamos refletir sobre a vida dele, sobre algumas atitudes que ele teve, que podem servir de exemplo para nós hoje, né? Vamos lá então? Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 45, nós vamos ler apenas a partir do versículo 4 até o versículo 8. Vamos lá? Diz assim: E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Não chegaram. E ele continuou: Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de serem trazidos para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para a salvação das vossas vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já havia 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai plantar ou colher coisa alguma. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Gente, esse versículo 8 fecha assim com chave de ouro, né? José declarando que não foi os irmãos dele que enviou ele para lá, mas foi o próprio Deus. Para quem não conhece a história de José, poderia ser uma simples palavra, uma simples frase. Mas para quem conhece e sabe tudo que José passou, sabe que não é fácil, ou que não foi fácil ele tomar essa decisão, essa postura e reconhecer isso. José passou por muitas coisas. Ele era o filho predileto de Jacó. E isso trouxe ciúmes aos seus irmãos. Tanto que os irmãos chegou ao ponto de querer matar ele, de tirar a sua própria vida. Mas como Deus está no controle de todas as coisas, um dos irmãos decide não tirar e jogá-lo numa cisterna. E aí o que acontece? Vindo uma caravana de mercadores, de vendedores, os irmãos decidem vendê-lo para o Egito, né? E aí esses mercadores, vender para esses mercadores que automaticamente o venderia para o Egito. E assim chega José lá no Egito. José já não chega lá imediatamente e vira governador, não. Ele passa um tempo muito bom de tratamento de Deus, de preparação para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Aí ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, mesmo trabalhando honestamente, mesmo cuidando das coisas de Potifar, ele vai parar numa prisão, mesmo sendo inocente, mesmo sendo fiel ao Senhor. E lá, ele mesmo na prisão, ele continua lá ajudando o carcereiro e fazendo o seu melhor, como ele sempre fez. Por isso que José era o filho predileto, não somente por ser filho de quem era, mas por fazer sempre tudo com excelência. Da cadeia, ele sai, sim, para governar. De escravo, de prisioneiro, a governador. Mas tudo isso precisou de um tratamento de Deus, precisou de um tempo de aperfeiçoamento na vida de José. José passou por muitas situações difíceis, a começar pela família, né? Seus irmãos o odiavam. Ele tinha sonhos que o próprio Deus dava para ele,
E eram sonhos proféticos de que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E os irmãos ainda mais o odiavam por isso. E se a gente for olhar humanamente a vida dele e comparar a vida de algumas pessoas, ou até mesmo nossa própria vida, né? Muitas coisas acontecem dentro da nossa casa, da nossa família, e muitas vezes nós questionamos o próprio Deus por que ter nascido, ou mesmo por que ter nascido naquela família, ou por ter tais irmãos, tais pais. Ou seja, na vida de José não foi diferente. Ele passou muitos obstáculos, muita situação difícil, muita perseguição na sua família, ser vendido pelos seus próprios irmãos, parentes de sangue. E antes de ser vendido, eu acredito que ele ouviu muita coisa que o magoou, que o chateou. E isso não foi para destruição. Isso não foi para que José fosse uma pessoa derrotada, prostrada, fosse uma pessoa que não tivesse ânimo ou êxito na vida. Muito pelo contrário. José tinha algo especial. Ele acreditava nos sonhos de Deus para a sua vida. E diante de toda aquela situação, ele nunca desistiu da sua fé. Ele nunca desistiu dos sonhos de Deus para a sua vida. Então você e eu, nós passamos muitas situações e a situação que eu passei pode ter sido diferente da sua, mas em todas elas o Senhor ele tinha propósito. Entenda uma coisa, nem tudo que nós passamos é Deus que projeta, mas em todas as coisas que acontecem em nossas vidas, Ele permite muitas coisas acontecerem para que a gente cresça, para que a gente amadureça e a gente entenda que há algo de Deus melhor e maior para nós. As situações que vêm para muitas vezes nos abalar, nos entristecer, pode muitas vezes nos tornar pessoas mais fortes, melhores, pessoas que olham para frente e pessoas que almejam sempre o crescimento e o amanhã, crendo que o amanhã será bem melhor. José era uma pessoa de fé. Nunca vivia prostrado, desanimado. Nunca ele olhava para trás e com rancor, com tristeza, se lembrava dos seus irmãos que o haviam o vendido, o esquecido. Não, ele olhava para o Senhor, autor e consumador da sua vida e da sua fé. Ele estava com o Senhor, mesmo que a sua família o abandonara, o vendera. Ele estava com o Senhor. Ele acreditava que Deus tinha algo melhor e maior para a sua vida. Ele não colocou a culpa da situação que ele viveu ou que ele vivia nos momentos difíceis em pessoas de forma alguma. Aqui está a grande diferença. Muitas vezes quando nós somos magoados, quando nós passamos situações difíceis, a nossa reação é sempre colocar a culpa em alguém. É sempre depositar a culpa. Foi fulano que fez isso. Foi fulano que me magoou. Foi fulano que me chateou. Foi fulano. Ele não é digno de perdão. E sempre nós colocamos pessoas como culpados. José conseguiu vencer porque ele não colocou pessoas culpadas na sua história. Ele entendia que para tudo tinha um propósito de Deus na sua vida e que ele chegou até onde ele tinha chegado para governar o Egito, porque o próprio Deus o tinha escolhido para aquilo. E tudo que ele passou contribuiu para o seu crescimento, o seu amadurecimento e para que ele executasse o sonho de Deus com perfeição. Então vamos entender isso. Vamos tirar proveito dessa história de José, que não foi nada boa, e entendermos que seja lá o que eu passei, seja lá o que você passou no decorrer da sua vida, da sua história, da sua família, ou no decorrer dessa semana, não importa. Seja qual for a situação, ou seja quem for que se levantou contra você, seja quem for que te abandonou, não se importe com isso. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor que te escolheu desde o ventre da sua mãe. Olhe para o Senhor que te chamou, que te escolheu para um propósito maravilhoso. Olhe para o Senhor em meio às dificuldades e creia que o amanhã virá trazendo nele
as surpresas, as maravilhas do Senhor para a sua vida. Creia que Deus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, mesmo em meio a essa situação tão difícil. Um dia nós vamos contar a vitória. Um dia nós vamos contar as situações vividas e declarar que o Senhor foi conosco e que se levantou em nosso favor para nos socorrer e para nos dar vitória. Tudo na nossa vida acontece para contribuir para o nosso bem. Por mais que a coisa não seja boa, a Bíblia é quem diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e que desejam, que vivem o seu propósito. Então nunca se esqueça, quando alguém te chatear, alguém te magoar, olhe para Jesus e diga: Senhor, mesmo com dor, mesmo doendo, tira isso de mim, me faça olhar para Ti, me faça olhar para as Tuas promessas, para os Teus sonhos para mim, porque são mais importantes do que tudo isso, do que palavras que possam ser lançadas em minha direção, do que sentimentos, do que pessoas que se levantam contra mim. Ele é maior do que tudo. E os propósitos de Deus, eles nunca podem ser frustrados. Então se coloque na posição e adore ao Senhor e busque ao Senhor, e aonde você estiver, seja qual for a situação e a posição, se coloque diante do Senhor para dar o seu melhor para Ele e para as pessoas que estão ao seu redor. José foi para a casa de Potifar, José foi para a prisão, e mesmo assim ele continuou dando o seu melhor, porque ele não fazia para homens, ele fazia para o Senhor, e o Senhor o recompensou. Da prisão, da cadeia, saiu dali para governar, para sentar numa cadeira de autoridade, de honra, a um desconhecido que ninguém ouvia falar. Agora ouve falar de um José desconhecido, mas que Deus o exaltou sobremaneira, que Deus o deu sabedoria como ninguém naquele Egito para governar aquele lugar. É o que o Senhor quer fazer de nós. Então entenda que as dificuldades, os levantes contra a sua vida, os inimigos que se levantam contra você, não são para te parar, mas são para te impulsionar a viver os sonhos e os projetos de Deus, os propósitos de Deus, as promessas de Deus para a sua vida. Entenda isso e você vencerá todos os dias e reinará sobre todas as dificuldades. Amém? Aleluia. Que você possa continuar aí se deleitando nessa palavra. Continue lendo a história de José, porque é maravilhosa demais. É um agir tremendo de Deus para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida dele. Então que a gente possa aprender com ele, a olhar sempre para as promessas de Deus e não para as dificuldades. Amém? Que o Senhor fale mais ao seu coração em nome de Jesus. Eu quero orar aqui com você. Te convido nessa hora a fechar os seus olhos e a dizer para o Senhor, muitas vezes, o que se passa no seu coração. Eu não sei qual é a preocupação, eu não sei qual é a dor, o sentimento que está no seu coração nessa hora, eu não sei qual a situação que você passou nesse momento, nessa semana, que você tem vivido. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele é conhecedor de todas as coisas. E uma coisa é certa: Ele vê todas as coisas. Ele está com você em todos os momentos. Então clame a Ele, confesse a Ele, se for necessário, os sentimentos que há dentro do seu coração. E diga: Senhor, se for para me fazer mal, tira, meu Deus, e me faça olhar para o Senhor, para as Tuas promessas. Olha agora para o Senhor, para aquilo que Ele tem projetado, sonhado, aquilo que muitas vezes Ele tem fala ao seu coração e que por conta das dificuldades isso foi apagado, foi esquecido. Comece a se lembrar das promessas, dos sonhos do Senhor para a sua vida, daquilo que Ele fez brotar dentro do seu coração, arder dentro do seu coração como um sonho e projeto do Senhor para a sua vida. Faça renascer, reviver. Acredite que o melhor de Deus na sua vida ainda está por vir. Acredite que Deus tem sonhos maravilhosos para você e para a sua casa. Mas você tem que se posicionar, você tem que acreditar. Você tem que dar o seu melhor agora na situação que você está, para que você chegue até lá, para que você chegue a conquistar o lugar que Deus tem para você.
Que haja um fluir, uma graça de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te renove, te restaure, restaure a sua fé, a sua confiança, a sua esperança e te faça olhar como José. Ele disse, não foi vocês que me trouxeram para cá. Não olhe circunstância, não olhe os inimigos, não olhe as pessoas ao seu redor, as palavras lançadas, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor que tem guiado os seus passos e que tem projetado sonhos tão lindos para a sua vida. Ele disse, não foi vocês que me trouxeram para cá, mas foi o Senhor, para poupar a vida de vocês e de milhões de pessoas. Deus tem um projeto para a sua vida. Acredite nisso. Acredite nisso. Mesmo que a circunstância mostre o contrário. José não tinha nada na sua vida que mostrasse que realmente Deus tinha um sonho, um plano para a sua vida. Quanto mais ele sonhava, quanto mais ele desejava os sonhos de Deus, mais coisas ruins aconteciam. Mas ele continuava firme e inabalável. Deus nos ajude a continuar firmes, inabaláveis, firmes, confiantes em Ti, nas Tuas promessas, firmes e fiéis no autor e consumador da nossa fé, naquele que conduz os nossos passos, os nossos sonhos, naquele que está na direção de todas as coisas para nós, Pai. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para que o Teu sonho, para que os Teus planos na nossa vida e na nossa casa se cumpram, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Deus abençoe sua vida, mulher. E não esqueça de dar o seu like e de compartilhar com alguém, com uma amiga sua, uma irmã querida, que você sabe que precisa ouvir essa ministração em nome de Jesus. Tá bom? Beijo. Gente, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.